Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Hoje a gente vai explorar mais um tema poderoso, mais um tema transformador aqui sobre o amor e a justiça de Deus, que é o grande tema da lição da Escola Sabatina para esse primeiro trimestre de 2025. E o título do episódio da lição de hoje é Como Ser Agradável a Deus. Por acaso você já se perguntou se Deus ele sente emoções reais, assim como nós, seres humanos? Será que faz algum sentido dizer que Deus ele fica feliz ou ele se agrada com algo que nós fazemos? Essa questão leva a gente a refletir sobre a essência divina e a nossa relação com ele. Afinal, se Deus é perfeito, se ele é onipotente, se ele é completo em si mesmo, como é que ele poderia experimentar emoções tão humanas? Pense por um momento na história de um pai recebendo um presente simples, feito de materiais que ele mesmo providenciou para o seu filho. E aí, com as mãos pequenas, o seu filho vai lá e faz aquele presente, faz uma pintura ou uma escultura de macarrão, sei lá, qualquer coisa. Mas esse presente, apesar de não ter um valor material em si mesmo, ele carrega sim um significado muito profundo, porque ele representa o amor e todo o esforço sincero que aquela criança demonstra. Esse exemplo humano, meramente infantil, é bastante importante para ajudar a gente a começar a vislumbrar como é que Deus ele pode sim se agradar de cada um de nós, mesmo nós sendo criaturas assim tão imperfeitas, né? E ao longo da nossa conversa de hoje nós vamos explorar alguns textos bíblicos, algumas histórias, exemplos práticos que vão ajudar a gente a entender melhor como Deus, que é um ser perfeito, um ser santo, pode sim se alegrar com as nossas ações e com as nossas escolhas e também, claro, se entristecer quando a gente acaba fazendo escolhas e tomando ações equivocadas, né? Agora, o que que significa de fato agradar a Deus? Será que é algo possível para nós pecadores? E mais, qual que é a ligação entre a alegria divina e o amor incondicional que ele tem por cada um de nós? Será que ele só nos ama se de fato nós o agradamos ou seu amor é de fato incondicional, se estende ainda assim por cima das nossas falhas? Então se prepara, porque a jornada de hoje, para a gente entender melhor o coração de Deus, está apenas começando. Vamos juntos? Se você já está gostando do tema de hoje, não se esqueça de deixar aí no vídeo o seu joinha, compartilhar esse conteúdo também com os seus amigos, né? Se inscrever no canal se você ainda não acompanha a gente, para poder receber os próximos episódios e os novos conteúdos que a gente vai postar aí durante esse ano, tá certo? Eu quero inclusive pedir desculpa para o pessoal que está acompanhando a classe bíblica, né? O curso A História de Deus, porque já tem 2 semanas que eu não pude postar. Infelizmente, assim, a minha dinâmica semanal está muito corrida, muito complicada. Essa semana eu comecei num novo serviço, num novo trabalho, e eu estava ao mesmo tempo fazendo a transição do outro, então estava meio que nos dois, e praticamente não sobrou tempo nenhum para eu fazer nada. Eu ainda tive um compromisso de última hora na igreja que eu precisei suprir, então mesmo no meu tempo, digamos assim, sabático, eu não estava aqui em casa, e não deu para gravar, mas a aula está pronta lá, tá formatada certinho, e eu prometo para você que na próxima sexta-feira nós vamos ter a nossa última aula de Daniel para encerrarmos esse ciclo de Daniel e começarmos a estudar os profetas menores para concluirmos o Antigo Testamento. E aí a gente poder então ter um break e depois voltar para estudarmos o Novo Testamento dentro da nossa dinâmica da história da redenção, tá certo? Se você não sabe do que eu estou falando, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist chamada A História de Deus, ou Curso de Teologia Bíblica, e é um curso que a gente explora cada livro da Bíblia na sequência, né? Começamos lá em Gênesis, estamos agora em Daniel, e a gente explora ali quem é o autor, quais são os grandes temas, a estrutura do livro e como essa história se junta à grande história da redenção, que é a história de Deus na Bíblia. Tá certo? Você é o meu convidado para fazer esse curso com a gente, para estudar a Bíblia de um jeito diferente, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Aqui na descrição você encontra a playlist para começar lá de Gênesis e acompanhar, para você alcançar a gente, digamos assim, para as aulas semanais que são postadas às sextas-feiras. Eu ia falar todas as sextas-feiras, mas ultimamente está sendo difícil falar isso. Mas enfim, vamos voltar aqui para o nosso tema, para a gente explorar essas reflexões, né, transformadoras.
E eu quero mergulhar com você aqui para a gente começar na parábola do filho pródigo, que você pode encontrar a leitura lá em Lucas, no capítulo 15, dos versos 11 a 32. Ali, nesse trecho da Bíblia, a gente encontra talvez um dos retratos mais profundos do caráter de Deus. Essa história, que já é bem conhecida, né, narra justamente ali um pai amoroso que possuía 2 filhos. Em determinado momento, o filho mais jovem, aparentemente insensível, impaciente, exige ali a sua herança, mesmo enquanto seu pai ainda estava vivo, né? Era a mesma coisa que você basicamente rejeitar a sua família e desejar a morte do próprio pai, porque herança se recebe na morte do seu familiar. E aí ele, né, absurdamente na história, o pai decide dar a ele metade do que possuía, e esse jovem vai lá e desperdiça tudo que ele havia ganhado em prazeres vãs ali, nos prazeres mundanos, né, com comida, bebida, mulheres, todos os prazeres que ele poderia ter no mundão. E ele faz escolhas muito irresponsáveis. E aí, depois que o seu dinheiro acaba e ele se encontra na miséria, e a história diz que ele começa a se alimentar com a comida que os porcos comiam, ele cai em si e decide voltar para casa não como filho, mas na esperança de ser aceito como um mero empregado da família. Só que, para surpresa daquele jovem, talvez para surpresa do ouvinte naquela época e de nós leitores, nós que estamos lendo a história agora, o pai daquele jovem, contra todo o consenso, contra tudo o que se espera da reação de um ser humano, corre ao encontro daquele jovem. E, inclusive, isso era algo que era considerado indigno, né, para um patriarca, para um homem na sua posição, naquela época, correr em direção ao próprio filho, ali demonstrando esse desespero por ter ele de volta, é algo quase como que vergonhoso naquela época. E aquele pai, ele não apenas perdoa o seu filho, que gastou tudo, que foi perdulário, que viveu de qualquer jeito, mas ele diz assim de forma muito enfática para o filho, após vesti-lo com uma túnica importante, após colocar um dedo no seu dedo e organizar uma grande festa para celebrar o seu retorno, ele diz que ele não aceita o filho de volta como um mero servo. Ele é o seu filho e ele jamais deixará de ser o seu filho, independente de qualquer coisa. E um gesto tão escandaloso desse, de amor, de graça, destaca justamente como é o coração do nosso Pai. É um Pai que anseia por restaurar aqueles que se arrependem, independentemente de quais foram as suas falhas. Só que, por outro lado, o que a gente encontra na história é que o irmão mais velho daquele jovem, o irmão que ficou com o pai, embora ele tenha permanecido fiel ao seu pai, fiel ali à propriedade, não gastou os bens do seu pai, ele não consegue entender essa demonstração de amor que o pai estava demonstrando ao filho rebelde. E ele se sentiu um tanto como traído e começa a acusar o pai de ser injusto, porque ele mesmo nunca tinha recebido sequer qualquer tipo de reconhecimento, sequer um cabrito ali para poder se refestelar com seus amigos. E esse ressentimento no coração daquele outro filho revela justamente uma perspectiva distorcida. Ele vê a sua relação com o pai como uma troca de méritos. Se eu faço algo bom para o meu pai tem que me agraciar com algo bom também. Aquele outro filho era incapaz de compreender que o amor do pai ele não se baseava nas conquistas ou nos direitos dos filhos, mas na essência do relacionamento que eles tinham. Ele era o pai. Amar estava no seu sangue, na sua constituição. Essa parábola ela é bastante interessante, porque ela convida a gente justamente a refletir profundamente em algo muito importante para a nossa relação com Deus. Será que em algum momento eu me pareço mais com o filho velho, né, o filho mais velho, exigindo que Deus ele haja segundo os meus critérios de justiça, que ele recompense os meus esforços? E quanto à percepção de que o amor divino pode parecer, de certa forma, injusto aos olhos humanos, é nesse ponto que o texto desafia a gente. O amor de Deus, ele não se limita a recompensar méritos, mas ele celebra a restauração de qualquer pessoa que retorna a ele, independentemente do seu passado. E além disso, nós somos chamados a nos perguntar: como é que eu reajo quando Deus ele derrama a sua graça sobre aqueles que nós consideramos menos merecedores? Essa parábola ela é um lembrete para cada um de nós de que a verdadeira justiça divina está profundamente enraizada no amor e na reconciliação.
e não numa lógica fria de merecimento humano. O Pai, nesse caso, nos ensina a acolher com o mesmo coração aberto, perdoando e celebrando a restauração do próximo, assim como Deus faz conosco. E seguindo na nossa reflexão, eu quero convidar a você a olhar para um outro texto aqui, num livro que você provavelmente nunca deu muita atenção, que é o livro do profeta Sofonias. Quais as chances de você já ter prestado atenção nesse livro, já ter lido esse livro? Talvez se você já fez o ano bíblico, você passou por ele, mas não é um livro que a gente costuma ir para ler corriqueiramente. Mas vamos dar uma olhada aqui em Sofonias capítulo 3, verso 17, porque esse texto oferece para a gente uma visão muito tocante sobre como é o coração de Deus. O texto diz: o Senhor, o teu Deus, está no meio de ti, e ele é poderoso para salvar, e ele se deleitará em você com alegria, vai te renovar com todo o seu amor e vai se regozijar em ti com júbilo. Olha que verso espetacular. Essa descrição de Deus, ela não apenas revela a sua presença ativa nas nossas vidas, mas também destaca o imenso prazer que Deus sente ao nos ver restaurados em sua graça. Essa alegria divina, ela ecoa a reação daquele pai da parábola do filho pródigo, que celebra com festa, com música, com júbilo, o retorno de um filho que aparentemente estava perdido. O profeta Sofonias aqui vai ampliar essa ideia, mostrando pra gente que Deus ele não se alegra apenas na restauração dos seus filhos, mas também em todo o processo de nos salvar com o seu amor. Esse amor é um amor que não apenas perdoa, é um amor que transforma. E esse tema ele se conecta de uma forma muito direta lá com Paulo, o que Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 5, versos 25 a 32, onde Paulo ele vai comparar o amor de Cristo pela sua igreja ao amor que um marido tem pela sua esposa. Cristo se entregou por nós não apenas para nos resgatar, mas para nos tornar santos, sem mácula, sem nenhuma ruga, sem nenhum deflexo, sem nenhum reflexo imperfeito ali, manchando a nossa imagem. Ele nos aceita e nos transforma à imagem do seu Filho, um reflexo perfeito do cuidado divino. E esses textos, eles desafiam a gente a não só receber esse amor e sermos transformados por ele, mas a amarmos da maneira semelhante como Deus nos ama. Um amor que se sacrifica, que busca a restauração e que celebra a reconciliação. Esse é um convite para todos nós para vivermos esse amor ativo e transformador dos nossos próprios relacionamentos. E ao refletir sobre esse imenso amor de Deus, por nós, por cada um de nós, vai surgir, logicamente, uma pergunta. Se Deus nos ama tanto como aparentemente a Bíblia diz que ele nos ama, por que ele demonstra descontentamento quando nós pecamos? Ele não devia simplesmente ignorar isso? E a resposta está profundamente ligada ao caráter de Deus e à natureza destrutiva do pecado. Quando Deus ele se desagrada, ele não está se desagradando de nós como indivíduos, como seus filhos. Ele está se desagradando justamente do impacto destrutivo que o pecado tem nas nossas vidas e na vida daqueles ao nosso redor. É isso que Isaías 43, verso 4 vai nos lembrar. Ele vai dizer que nós somos preciosos aos olhos de Deus e que ele nos ama imensamente. E esse amor é exatamente o motivo pelo qual o pecado o entristece tanto. Porque o pecado nos afasta dele, nos separa dele, destrói a nossa vida, destrói as relações que nós exercemos com os outros, distorce a imagem divina em nós, nos outros. Esse descontentamento de Deus é como um pai que ele fica muito angustiado vendo o seu filho trilhar um caminho de destruição, de autodestruição. Deus ele conhece plenamente as consequências do pecado na vida de cada um de nós e é por isso que ele sente profundamente a dor que o pecado causa. Além disso, lá em Provérbios 15, 8 a 9, nós vemos exatamente o contraste claro que a Bíblia coloca, né, mostrando ali que Deus ele se deleita com a oração dos justos e com aqueles que seguem o caminho de justiça, só que ele considera exatamente o caminho dos ímpios como algo abominável. Ele considera o caminho dos ímpios como algo abominável. Por quê? Porque é um caminho de morte. Ou seja, esse desagrado de Deus não é baseado numa rejeição de quem peca, mas em um lamento pelo afastamento da sua vontade, que é sempre o melhor para as nossas vidas, é sempre para o nosso bem.
E como a gente viu lá em Sofonias 3,17, Deus ele não apenas nos ama, mas ele se alegra em nós. Ele se regozija, ele tem diversão ao estar conosco. Agora, quando nós pecamos, essa alegria ela é interrompida. Por quê? Porque o pecado ele não apenas fere a nós como pessoas, mas também fere o próprio coração de Deus, porque ele deseja nos ver plenos, restaurados, no nosso melhor. Assim como o pai deseja para o seu filho, deseja sempre o melhor. Então, esse descontentamento de Deus reflete justamente a sua profunda preocupação com a nossa salvação, com o nosso bem-estar eterno. Só que mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante desses pecados que nós cometemos, ainda existe esperança de salvação. E é isso que a gente vai ler lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que declara com uma grande clareza: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação ela é fantástica, ela é muito poderosa, porque ela ensina pra gente que quando nós estamos em Cristo, quando nós pertencemos a Ele, entregamos a nossa vida a Ele, nós somos libertos do pecado, libertos do peso da condenação que o pecado traz. Isso significa que o nosso relacionamento com Deus, ele não depende da nossa perfeição, não depende da nossa performance, mas depende da justiça que Cristo alcançou com a sua vida, sua morte e ressurreição. E o seu sangue é mais do que capaz de nos cobrir completamente quando nós pecamos. Romanos 5:8, né? Ele aprofunda essa ideia ao dizer, olha, Deus ele prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós. E ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Deus não esperou a gente ser certinho, perfeitinho, santo para poder morrer por nós. Ele morreu quando nós ainda estávamos em desgraça. Antes mesmo de nós respondermos ao seu amor, Deus ele já demonstrou a sua graça, oferecendo para cada um de nós salvação, enquanto ainda estávamos longe dele. Esse amor é o amor incondicional, é a graça abundante. Só que, no entanto, por mais que seja graça, por mais que ele não responda à nossa performance, esse amor traz sim na nossa vida uma responsabilidade. Lá em 1 Pedro 2, 4-6, nós somos chamados justamente a nos tornarmos como pedras vivas, edificados como uma casa espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, claro, por meio de Cristo Jesus. E isso significa que agradar a Deus, como ele fala aqui de um sacrifício agradável, não é apenas possível, mas é também um chamado que envolve um relacionamento contínuo com Ele. Ser um sacrifício vivo e agradável a Deus é viver pela fé, como Hebreus 11:6 vai dizer pra gente. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Então essa fé que agrada a Deus, ela não é simplesmente acreditar que Ele existe, mas é confiar nele e permitir que a sua obra de salvação transforme a nossa vida, transforme cada um de nós. Hebreus 13:21, por sua vez, vai encorajar a gente dizendo que Deus mesmo nos aperfeiçoará em todo bem para fazer a sua vontade, operando em nós o que é agradável diante dele por meio de Jesus Cristo. Então o que a gente aprende com esses textos é que agradar a Deus não é algo que nós realizamos sozinhos. Não se trata da nossa performance individual. Ela está ativamente, ou Jesus está ativamente trabalhando, não só por nós, mas em cada um de nós, nos moldando dia a dia para refletirmos o seu caráter. Assim, quando o Pai se agrada do Filho, ele se agrada de nós. Só que ainda assim, muitos de nós podem se perguntar: e se por acaso eu não for bom o suficiente? E se eu não conseguir ser agradável a Deus porque eu tenho algum problema, algum defeito, algum mau comportamento na minha vida? E se a minha fé não for forte o suficiente? E para isso nós encontramos esperança na história de Marcos 9:24, onde um pai em desespero diz a Jesus: Senhor, eu creio, mas eu preciso de ajuda na minha falta de fé. E Jesus ele não rejeita esse homem pela sua fé imperfeita, por aquilo que faltava. Pelo contrário, ele justamente realiza o milagre que aquele pai precisava. E isso ensina pra gente que Deus ele aceita até mesmo a mais frágil de todas as fés, digamos assim. Jesus vai ensinar que mesmo que a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, que era talvez a amostra menor que existia, ou que era conhecida naquela época, mesmo se a nossa fé for frágil,
quando ela é acompanhada por um coração sincero, desejoso de Deus, ele se agrada de nós. E além disso, agradar a Deus não significa alcançar uma perfeição humana aqui nesse mundo ou realizar grandes feitos que deixem Deus orgulhosos. Não. Trata-se de um relacionamento genuíno com Ele, que começa justamente pela confiança e que vai sendo expressado dia a dia com a obediência, claro. Porque quando nós respondemos ao seu chamado, ele nos transforma, ele opera em nós aquilo que é bom e agradável a Deus, e a nossa vida vai se alinhando com a vida de Jesus, que é agradável ao Pai. Então, essa é uma mensagem de esperança. A gente não precisa ser bons o suficiente por conta própria. Deus, ele nos acolhe como nós somos, do jeito que estamos, e ele vai trabalhando em nós e nos levando a uma vida que o agrada. É assim que ele trabalha. O que Deus busca é de fato um coração disposto, maleável e um espírito contrito, arrependido, assim como aquele filho estava disposto a fazer qualquer coisa para estar perto do seu pai. E uma vez que essa fé, mesmo que pequena, seja uma fé que confie nesse Deus, confie nele para realizar o que nós não conseguimos sozinhos, com isso ele promete nos conduzir passo a passo numa direção a uma vida que reflita o seu amor e a sua graça. A verdade de que Deus está ao nosso lado é uma verdade muito poderosa. Só que, mesmo sabendo disso, quantas vezes a gente é tentado a pensar que somos uma exceção ao cuidado e ao amor divinos? Ok, Deus é amoroso, Deus é gracioso, mas não comigo, porque você não sabe o que eu fiz. Você não sabe quem eu sou. Só que nos momentos de fraqueza ou de dúvida, é muito comum a gente subestimar o valor que nós temos para Deus. Só que, no entanto, nós somos lembrados de que o Senhor se entristece quando o seu povo coloca um valor tão baixo sobre si mesmo. Porque ele nos valoriza profundamente a ponto de enviar o seu filho numa missão de redenção incomparável, que exigia o seu próprio sacrifício. Então, fazer essa reflexão nos desafia a enxergar a nós mesmos sob a perspectiva divina. Nós não somos apenas pecadores salvos pela graça, nós somos também herança preciosa de Deus. E essa compreensão precisa transformar a nossa maneira de viver, levando-nos a abandonar a culpa que paralisa a gente, a caminhar com confiança na certeza de que nós somos amados, de que nós somos escolhidos por Deus e preciosos aos seus olhos. E como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Ao rejeitarmos esses pensamentos de indignidade e abraçarmos, aceitarmos esse amor transformador de Deus, compartilhando também desse amor com as outras pessoas. Então, não se esqueça, você não é uma exceção ao amor de Deus. Ele te valoriza e ele te chama para uma vida plena. Nunca se esqueça disso. Deus te ama e você é precioso aos seus olhos. Se você gostou desse estudo, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas e se não está inscrito no nosso canal, aproveita agora, clica aqui em se inscrever e na semana que vem a gente continuará explorando o tema do trimestre, que é o amor e a justiça de Deus. Então, até lá, graça e paz.